dia, sejam todos muito bem-vindos. Começa agora o Celtic em Foco, o programa que trata da saúde e qualidade de vida do trabalhador e do empresário dentro e fora do ambiente de trabalho. E por que não dizer de você que nos assiste aí na sua telinha. O Celtic em Foco é a produção da Celtic Corretora, a empresa que mudou o conceito de gestão em benefícios, no pré-venda e no pós-venda, nos ramos de saúde, vida, previdência, PCMSO, odontologia e programa de benefícios em medicamentos. O nosso programa de hoje é sobre dependência química, como sair ou ainda melhor, não entrar nessa. E recebendo as perguntas de você que está nos assistindo ao vivo, o nosso amigo Ricardo de Rezende. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Ronaldo. Bom dia, internauta. E você, profissional da área de RH, profissional da área financeiro ou até mesmo diretor, entre em contato conosco. Mande seu e-mail para que nenhuma pergunta fique sem resposta. Sua participação é mais do que importante. E o tema de hoje tem tudo a ver com a sua empresa. Então, mande suas dúvidas, críticas, sugestões. A gente está aqui para desmistificar todo esse assunto. Nossa convidada de hoje é Marisa Moraes, da Clínica Sinapse. Marisa é psicóloga clínica especializada em dependência química pela Unifesp Uniad. Bem-vinda, Marisa. Obrigada. Seja muito bem-vinda. Bom dia a todos. Bom dia. Marisa, para a gente começar a nossa entrevista, Ok. o que é dependência química? Bom, dependência química é uma relação alterada entre um indivíduo e uma substância psicoativa. E essa relação é caracterizada por vários sinais. Por exemplo, a busca compulsiva pela substância. Mesmo diante das perdas e dos problemas relativos ao uso da substância, essa pessoa permanece nessa busca pela substância. Além de a gente perceber também que quando chega ao nível da dependência, o indivíduo ele tem um aumento da tolerância, ou seja, ele vai necessitar cada vez mais de doses maiores para obter o efeito desejado, tá? E, além disso, também, outra característica importante para definir um dependente é a abstinência, a síndrome da abstinência. Ou seja, quando você reduz a quantidade de droga ou retira a droga, aparecem vários sinais e sintomas físicos e psíquicos que levam ao mal-estar, tanto físico quanto psíquico, do usuário. Aí nós caracterizamos o dependente, a dependência química. Marisa, por que a dependência química envolve tanto medo, preconceito e sensacionalismo da sociedade? Quer dizer, todo mundo fala, e a gente estava até conversando nos bastidores, dessa na verdade, ausência de informação, né? A pessoa não assume que é o drogado, o dependente químico, né? Como é que é esse preconceito? Como é que você lida com esse preconceito? Olha, isso é muito histórico, viu, Ronaldo? Porque sempre foi um assunto cercado de muita violência associado ao crime, tá? Então, muito potencializado por esse aspecto, tá? Então, sempre cercado dessas esses potenciais prejudiciais, né? Então, nunca se olhou o dependente químico como uma doença, como um doente. Tá. E sim como um sem vergonha, um mau caráter, um bandido, assassino. E a gente sabe que não é nada disso. Então, você, nesse sentido, você pode dizer que o dependente ele é sem força de vontade? Então, não tem nada a ver esse mito que se cria, né? Não, isso é um mito antigo, né? Em função da história da dependência química, o alcoólatra sempre visto como um sem vergonha e que não tinha força de vontade de lutar contra a sua dependência. Tá? Quer dizer, hoje é visto como uma doença mesmo. Hoje é uma doença, é cientificamente comprovada. Entendi. E a dependência química, por ser uma doença, como é que ela deve ser tratada, Marisa? Porque a gente nunca tratou a dependência química como doença, né? Isso que era o pior, né? Isto. A gente tratava a dependência química como uma pessoa que você falou, um bandido, um sem Cheio vergonha. dos preconceitos. É. Então, esse mito de associar o dependente químico à bandidagem, ao tráfico, à violência, ela atrapalha no tratamento do dependente. Entendi. Tá? Tanto para a família quanto para a sociedade. Você passa a olhar aquele doente já marginalizado. Tá? O próprio doente acaba incorporando essa autoimagem de que ele é um sem vergonha. Isso dificulta o acesso ao tratamento.
Quer dizer, que se criou uma cultura em cima disso para dizer que não era uma doença, né? E hoje descobriram que é uma doença. Exatamente. E é grave, né, mãe? É uma doença grave, está aí na nossa sociedade, está aí nas famílias. É uma doença democrática, ela dá tanto na família feliz como na família infeliz, no rico, no pobre, no feio, bonito. Não tem classe, né? Não tem escolha. Tá atinge todas as pessoas da sociedade. E existe diferença entre o usuário e o dependente, Marisa? Com certeza. Isso é interessante a gente falar porque fica aquele pavor dentro das famílias. Eu falo muito da minha experiência na clínica, né? A família chega muito assustada, já querendo internar o paciente, quando descobre que o filho está fumando uma maconha aos 15, 16 anos. Então, acaba atrapalhando, tá vendo? Aí você tem que trabalhar a família, conscientizá-los de que também não é assim. Às vezes é só um usuário, tá? E não um dependente. Então, não é todo mundo que toma uma cervejinha no final de semana ou aquele garoto que fuma um baseado numa festa que é um dependente químico. A gente tem que ir com cuidado. Tem que se analisar direitinho o que está acontecendo, até que nível esse indivíduo está indo e direcioná-lo para um determinado tratamento. Você disse que qualquer dependente pode se tornar um dependente, quer dizer, qualquer pessoa pode se tornar um dependente químico. Sim. Isso em todos os níveis, classe A, B, C, quer dizer, não tem distinção, né, Marisa? Não tem, é democrático, né? Uma coisa complicadíssima. É, exatamente. Antigamente se falava muito que você precisava ter um organismo predisposto à dependência química. Hoje a gente sabe que com o uso contínuo você pode criar a dependência química. Então você não tem que ter necessariamente a genética da dependência química. Você pode se tornar nesse uso constante e frequente.